Muito bom dia a todos. Estamos aqui novamente no nosso canal do Rita de Cássia, no dia 11 de junho de 2020, fazendo as nossas gravações das palestras por conta da pandemia, mas contando com a proteção dos benfeitores espirituais, buscando estudarmos juntos. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Meu nome é Valéria Lontra e hoje nós vamos estudar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, os itens de 1 a 5, do tema que diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Está lá no Evangelho, eu vou ler aqui para a gente acompanhar. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparar o lugar, voltarei para vos retirar para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Isso está em João, capítulo 14, itens de 1 a 3. E com esse início, com esse preparo, lembrando o Mestre Jesus, nosso irmão maior, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, todos juntos, pedindo a você, na hora que for, nesse momento agora, peça a Jesus, Mestre querido, que nessa hora que aqui nos dispusemos a estudar o seu Evangelho, possamos, Senhor, contar com a presença dos benfeitores, dos amigos espirituais, de todos os espíritos responsáveis pelo bem, pela luz e pela paz, para que o nosso coração e a nossa mente estejam receptivos, estejam inspirados para pensarmos juntos nos seus ensinamentos, que são o nosso caminho de luz. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, nessa passagem, que é bem interessante, temos aqui mais um roteiro, mais um caminho, mais uma indicação, né, de como proceder na vida. Kardec, mais uma vez, fala dessas moradas, de todas essas possibilidades de o espírito, quando encarnado ou desencarnado, né, aonde a gente se encontra, para onde a gente vai, e o que acontece com os mundos, com esse universo enorme, com toda essa categoria de galáxias e de estrelas que a gente olha para o céu e contempla e não entende exatamente a função de tudo isso. Então ele fala, primeiramente, das moradas e das casas, onde ele separa. Ele fala, muitas moradas na casa de meu Pai. Então existe a morada, existe a casa, e ele anuncia ainda um lugar que ele está preparando, que ele vai preparar para que nós possamos habitar com ele. Então vamos lá, vamos acompanhar o estudo. Até porque nós moramos sempre num lugar que não tem como fugir. Moramos em nós mesmos. Moramos, né, com as nossas emoções, nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as consequências de tudo isso. E essas sensações também que essas coisas nos trazem. Mas precisamos, para nos expressar e para evoluir, precisamos de um planeta, né, uma morada, um planeta morada que nos acolha para que possamos renascer e dar conta do nosso progresso espiritual. E assim como nós progredimos, os mundos também progridem. Então, Kardec dá um exemplo simples, né? Por exemplo, em uma cidade. Numa cidade, existem muitas pessoas e elas estão em lugares variados. Uns estão em liberdade, outros estão nos hospitais e se curam e saem do hospital. Outros estão nas prisões e quando cumprem suas penas saem das prisões. Outros estão nas escolas, outros estão, enfim, em muitos lugares diferentes. Assim também acontece no universo. E dessa forma, nós vamos aprendendo, vamos caminhando, vamos estudando através dos desafios e através de inúmeras situações que vão permeando a nossa vida e vamos evoluindo e ocorre o quê? Mudança de patamares. Então, como ocorre mudança de patamares dentro de nós, existem as mudanças no nosso planeta e existe no universo igualmente.
né? Nós atualmente vivemos no planeta Terra. Nós também vamos saindo dos hospitais das nossas doenças, das nossas inferioridades. Vamos saindo das prisões, dos vícios e paixões que nos trazem sofrimento e nós resolvemos, né, resolver essa questão para sair dessa prisão. Nós vamos às escolas dos desafios da vida e vamos aprendendo e vamos progredindo, mesmo que lenta e de uma maneira sofrida, mas nós vamos. Uns mais rapidamente, outros mais lentamente, mas vamos todos aos poucos progredindo. E Jesus faz essa morada diferente da casa. Desculpa. Jesus fala da morada e Jesus fala da casa. Eu achei bem interessante isso, né? Lembrando a frase: há muitas moradas na casa de meu pai. Ele fala assim, por exemplo, a gente às vezes olha uma pessoa e fala assim: nossa, aquela pessoa ali está muito enrolada, está muito afastada de Deus, né? Ela pode estar afastada, ela pode estar numa morada ruim, ela pode estar numa morada longe de Deus, mas ainda assim ela está na casa de Deus, né? Só que em outra morada. Mas ela não tem, nós filhos de Deus, não temos a opção de abandonar a casa do Pai. Podemos escolher outras moradas, mas abandonar a casa do Pai não tem como. E morada, às vezes, também é um lugar de estacionamento. É um lugar onde a gente para, onde a gente fica ali, meio na preguiça, né? Por afinidade com outros tantos que também estão ali no mesmo estacionamento. Mas uma hora a gente vai ter que voltar a caminhar. Sobre isso que Jesus fala, de preparar um lugar onde um dia nós vamos ocupar, não é só um lugar físico, né? O tempo todo ele nos fala e nos ensina desse lugar de sentimentos, né? Lugar de pensamentos, lugar de coisas onde a gente vai exteriorizar através das nossas ações, mas que começam lá no sentimento, lá no fundo da nossa alma. E sobre o ponto de vista material, é muito interessante pensar em como é enorme a casa paterna. Existem provavelmente, eu fiz uma pesquisa, e isso é o que a gente sabe agora, né? Imaginem só, 2 trilhões de galáxias no universo, o que é observável, né? Porque quanto mais a tecnologia avança, mais nós vamos tendo novas informações. 2 trilhões de galáxias observáveis. Contendo, olha que informação, mais estrelas do que grãos de areia sobre a Terra. Imagina isso. A gente não consegue nem imaginar quantos grãos de areia existem na Terra, mas existem mais estrelas no universo do que grãos de areia sobre a Terra. A nossa Via Láctea, se nós quisermos dizer assim, vamos visitar a galáxia mais próxima. A galáxia mais próxima está a nada menos do que 136 mil anos-luz. Imagina a distância disso. Isso é a galáxia mais próxima. Lembrando que temos aproximadamente 2 trilhões de galáxias. E a família universal está espalhada por todo esse universo. É muito grande, é muita coisa. E imagina, por isso que talvez seja muito difícil a gente entender Deus, entender o universo, entender a grandiosidade de tudo isso. E imaginem o tamanho daquilo que a gente ainda não sabe, né? É difícil pensar que a proporção do que nós ignoramos é muito maior do que aquilo que sabemos. O caminho a percorrer é muito grande em todos os sentidos. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 55, ele pergunta aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Imagina só, né? A gente acha que sabe muito, fica procurando vidas em outros lugares, que tem que ter água. A gente acha que tudo é baseado naquilo que nós precisamos para viver. Então eles falam que nós estamos longe de ser o primeiro em inteligência. E faz observações, a resposta é um pouquinho grande, ele fala que Deus deu
a esses mundos destinação muito superior do que agradar às nossas vistas. Então, esse universo todo não existe só para que a gente olhe aquele céu e ache lindo, né? O brilho das estrelas e olhar pelos telescópios e lunetas e ver as coisas. Não é para isso que Deus fez tudo. Então, acreditar que só existe vida na Terra seria duvidar da sabedoria de Deus, que não faz nada inútil. Imagina se a gente entenderia um engenheiro que fizesse um condomínio enorme, cheio de prédios e apartamentos, e colocasse só uma família morando em um e achasse que aquilo está ótimo e não precisava de mais nada. E segundo a escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, cada um de nós, só para que a gente saiba, está no lugar que pode, no mundo que pode, porque nós estamos aqui por sintonia, né? Lembrando que aonde estiver o meu tesouro, estará o meu coração. Então não dá para falar para a terra que eu quero descer, ai que mundo é esse, eu caí aqui de paraquedas. Não, nós estamos aqui porque nós pertencemos à faixa de espíritos que está em consonância, né? Está em total sintonia com esse planeta e temos aqui um compromisso com esse lugar. Existem espíritos desencarnados que sofrem, eles falam, sofrem atormentados pelas paixões. Então, existe isso sim. É bom que a gente saiba o que acontece e para que a gente possa fazer escolhas, né? Para que a gente possa tentar não sofrer e não ter um destino desse tipo. Então, Kardec fala, existem espíritos que, desencarnados, sofrem atormentados pelas paixões e vícios materiais, enquanto outros usufruem de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do universo. O que é que vocês querem? A gente quer a parte boa, né? A gente quer ter uma morada confortável, uma morada de luz, uma morada sublime. E como é que nós vamos fazer isso? Não queremos estar, né? Porque sabemos que enquanto a culpa e o arrependimento nos leva a moradas tristes e solitárias, os bons sentimentos, as boas obras, nos dão um sentimento de dever cumprido, né? As boas escolhas nos conduzem a moradas alegres, moradas de reencontro, moradas de felicidade, né? Tudo isso naturalmente dentro da faixa que nos cabe, dentro da faixa, né, de evolução que nós temos, de lugares que nós podemos alcançar. Jesus fala que vai preparar um lugar para nós, mas nós temos que saber se nós vamos querer entrar, se nós vamos ter condição de entrar nesse lugar, né? Existe um desafio que é a parte nossa, é esse desafio do caminho, esse desafio de carregar a nossa cruz, dos nossos percalços, dos nossos aprendizados. Isso é individual e é intransferível. Passamos por muitas moradas, né? Nós pensamos nas moradas dos momentos tristes, nós sofremos, nós também temos moradas de felicidade, de satisfação, de alegria, todos esses sentimentos de angústia, de medo, mas que vem o contraponto daqueles de satisfação, daqueles de acolhimento, daqueles de consolo. E tudo isso, assim como acontece na nossa vida interior, isso também passa pelo universo, isso também passa pelos planetas. Existe toda uma solidariedade no universo que nós ainda não conhecemos, mas vamos começando a pensar sobre isso para tentar alcançar um pouquinho mais, um degrau a mais nesse caminho de nos aproximarmos de Deus e de toda a sua perfeição. E vamos, né, na nossa luta aqui na Terra, na nossa categoria de planeta, que nós vamos falar logo logo, vivemos cansados, dizendo que a gente não aguenta mais sofrer, mas olhamos para as nossas imperfeições, sabemos que elas são a causa do nosso sofrimento, mas muitas vezes deixamos para depois, né? Na hora de arregaçar a manga e de lutar e de combater e de ir atrás dessas conquistas íntimas, nós vamos postergando. Mas tudo bem, de uma forma ou de outra, mais lentamente ou mais rapidamente, nós estamos aprendendo. Estamos no planeta certo, na família certa, no tempo certo para que a gente possa evoluir. E é aqui mesmo, nessa dureza do dia a dia, nos contatos com o outro, que nós vamos pensando, vamos sentindo, vamos agindo
e disso tudo nós vamos descobrindo quem nós somos. Nós vamos conhecendo aquilo que nos agrada, aquilo que nos dá satisfação, aquilo que nos dá alegria e vamos fazendo escolhas. E é justamente experimentando essas moradas que são a consequência de cada escolha, né? E vamos criando preferências. Então, no balanço dessas consequências, dessas moradas que nós escolhemos, dessas moradas que nós vamos preferindo, tanto encarnados como desencarnados, que nós vamos, eu chamei aqui de equilibrando os nossos pratos. Por exemplo, nós vamos, fazendo escolhas. Eu faço uma escolha de uma coisa que eu gosto, que me dá satisfação, mas que traz como consequência um sofrimento. Então eu vou avaliando, aquilo aperta, isso tanto encarnado quanto desencarnado. E eu não gosto. Por outras vezes, eu escolho um caminho que é um pouco mais difícil, exige um pouco mais da minha renúncia, mas que me traz consequências satisfatórias. E aí eu penso que aquilo sim, vale a pena. E vou me disciplinando a olhar aquilo, né, de uma maneira melhor. Então, de disciplina em disciplina, de renúncia de certas coisas que eu ainda gosto, mas que me fazem mal, de momentos onde eu abraço novas atitudes e posições com boa vontade, porque eu sei que aquilo vai me levar a lugares e moradas mais satisfatórios, eu vou fazendo escolhas, né? Abro mão de uma coisa em detrimento de outra. E algumas eu ainda não consigo e vou optar, né, porque eu tenho livre-arbítrio, a arcar com as consequências daquela escolha ainda menos feliz. E assim nós vamos caminhando e vamos equilibrando os nossos pratos. Kardec também traz aqui, para que a gente possa se situar um pouquinho, né, nesse universo enorme, ele fala das diferentes categorias dos mundos habitados. Bom, ele fala que, segundo os ensinamentos dos espíritos, os diversos mundos estão em condições muito diferentes em graus de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, ele está falando aqui dos habitantes dos diversos mundos. Logo, esses mundos são habitados, né? Não é só a Terra que é habitada. Esses mundos podem ser inferiores à Terra, podem ser iguais, está no mesmo patamar aqui, com algumas diferenças mais iguais, ou superiores. Ele fala, por exemplo, dos mundos inferiores. Esses inferiores, a existência é toda material. A vida moral é quase nula e as paixões reinam soberanamente. Já passamos por lá. Ele fala também dos mundos intermediários, onde há uma mistura do bem com o mal, com predominância de um ou de outro. Então veja bem que o mundo intermediário pode ter predominância do bem, mas ainda é intermediário. Ele vai classificar aqui mais adiante de uma maneira mais didática, né? Até porque Kardec faz essa classificação baseando nos aspectos mais característicos. Então ele faz uma coisa didática, mas não tem assim uma linha divisora precisa, né? Porque nós vamos crescendo de uma maneira um tanto quanto assimétrica. Então ele divide esses mundos em 5 categorias, só para efeito didático. Vejam bem, os 2 primeiros são mundos primitivos. Vamos lá, hein? Destinados às primeiras encarnações da alma. Mundos de provas e expiações, aonde nos encontramos, o planeta Terra. Mundos de provas e expiações, aonde o mal domina. Então estamos aonde? No planeta ainda onde o mal domina. Aí ele vai falar dos mundos regeneradores, onde a gente almeja chegar. Falamos aí, estamos indo para um mundo regenerador, né? Vamos ver se a gente está indo mesmo e como é que é esse lugar. Os mundos regeneradores são lugares onde a alma, que ainda tem o que expiar, obtém forças, repousando das fadigas da luta. Então vejam bem, não é um lugar incrível onde o bem já está em maior quantidade do que o mal. Não. Mundos felizes,
onde o bem supera o mal. Então já foi para outro patamar. Os mundos felizes é onde o bem supera o mal, mas ainda assim existe o mal. Porque só no último degrau aqui, onde ele fala dos mundos celestes ou divinos, que são as moradas dos espíritos puros, onde o bem reina inteiramente. Então vamos lá. Os dois primeiros, que é o mundo primitivo e o mundo de provas e expiações, vem lá, a gente vem nessa caminhada, e aí vem no meio, né? Porque são 5, o terceiro, o mundo de regeneração, os mundos regeneradores. Como se a gente parasse ali para dar uma respirada, beber uma água, dar uma descansada, para continuar a nossa caminhada para os mundos felizes e para os mundos celestes. Então, o mundo de regeneração, que a gente acha que está já chegando tão rápido, né? É um lugar, vamos ver se a gente está mesmo, onde as almas que ainda têm o que expiar obtêm forças repousando das fadigas das lutas. Então, tomara que nós estejamos nos esforçando como humanidade, né, ou pessoalmente, para nos colocarmos em sintonia e em condição de habitar mundos regeneradores, né, onde dá essa descansada da luta, mas eu acho que a gente ainda tem muita luta mesmo antes de querer pedir para descansar. Até porque os mundos são estações onde cada um dos espíritos encontra exatamente os desafios e os elementos de progresso proporcional ao seu adiantamento, né? Então, nós ainda precisamos continuar lutando contra as nossas paixões, contra os nossos vícios, contra o nosso ainda tão grande egoísmo e solidariedade, exercitando muito da fraternidade, da solidariedade, buscando nesses exercícios essa satisfação que vai fazer com que esse prato desse lado, né, que a gente equilibra ele, nos dê mais satisfação do que o prato do outro lado, que nos traz satisfação, mas que não é bom, né? Não é bom para a gente e não ajuda em nada o progresso da humanidade. Jesus, nosso grande irmão, nosso mestre, nosso irmão mais velho, quando ele fala, há muitas moradas na casa do meu pai, crede em Deus, crede em mim, né? Eu escuto isso como uma fala de um irmão mais velho que fala, olha, eu sou seu irmão mais velho, confia no nosso pai, mas confia também em mim, que sou mais velho, que já passei pelo que vocês estão passando. Então, é muito consolador saber que a gente tem esse irmão, né? Tem esse mestre, tem essa luz, esse caminho para seguir. E já se passaram 2000 anos, nós continuamos tentando entender a grandiosidade desse irmão mais velho, né? Que com tanto amor nos deixou tantos ensinamentos, tantos caminhos. E vejam como é difícil, né? Seguir o que Jesus nos sugeriu não é uma coisa simples, porque a sensação que nós temos é que estamos sempre procurando seguir Jesus, mas cada passo que nós damos, nós vamos na contramão da sociedade. E aí, quando nós vamos nessa contramão, a nossa morada social, a nossa morada familiar, ela se estremece, né? Porque ainda sentimos muita necessidade de aprovação. Ficamos muito carentes, muito chateados quando não somos aprovados pelo nosso círculo de convivência, na família, no trabalho, enfim, nos lugares. Abandonar vícios, abandonar paixões, por vezes é como atravessar uma ponte, aonde você vai deixar para trás aquilo que você ainda gosta, mas já não quer mais. Do outro lado da ponte, você sabe que você vai encontrar pessoas com o mesmo propósito, mas apesar disso, esse caminho da travessia é aquela ponte onde só passa um de cada vez. Ela é solitária, ela é nossa, né? E não vai ter ninguém que vai poder nos dar a mão nesse momento, a não ser a equipe espiritual, a não ser Jesus, a todos esses benfeitores. Mas o esforço e passo a cada passo da travessia é nosso. E aí vamos pensando como é difícil, né? Tem alguns exemplos, eu trouxe uns exemplos práticos. Por exemplo, se nós agimos de uma forma humilde, somos chamados de covardes. Imagina Chico Xavier, que nem elevava o tom de voz.
né? Naquela humildade, naquela simplicidade. Hoje, se a gente tentar falar baixinho, ter aquela conduta o tempo todo, seremos chamados de covardes. Se optamos por ter uma vida simples, nos acusam de relaxamento. Diz assim, você não tem ambição, você não quer crescer na vida, simplesmente porque você está seguindo essa coisa de querer ter uma vida mais simples. Se você é bondoso, você escuta, todo mundo faz você de bobo, fazem você de gato e sapato. Se nós queremos ser mais tolerantes, somos chamados de incompetentes. Ah, se você fosse chefe de uma empresa, né, você logo teria mandado essa pessoa embora. Você nunca vai ser um grande líder, né, porque você é tolerante e entende que os outros erram. Se você mobiliza uma energia, né, de uma maneira mais enfática, aí você já é acusado de cruel. Aí já não serve. Ficamos sem morada muito facilmente, né? Ainda ficamos muito instáveis na praticidade da nossa vida. Se você é devoto ao seu trabalho, você é chamado de quê? Vaidoso. Se você procura agir melhor e combater suas imperfeições, muitos vão te acusar de fingido. Vão dizer que você está querendo aparecer, que você está fingindo, que você não é nada daquilo. Então, fica complicado, né? Nós só temos uma escolha, é estudar e é escolher o caminho que a nossa consciência nos diz que é o certo, que é o melhor, que está em sintonia com o que hoje nós entendemos como a lei de Deus, como a lei de amor. A maioria de nós até já entende que Deus é Pai, mas tem muita dificuldade em entender que o outro é irmão. Então nós queremos que Deus seja Pai, que Ele seja o meu Pai, mas entender que o outro é irmão e que ele também está com sua caminhada, com a sua luta, com o seu caminho e que vai chegar ao mesmo destino que eu, nem sempre é fácil. Tem gente até que acha, né? Vê se a gente pode querer achar fácil entender esse Deus que é Deus do universo todo, né? Deus não é Deus só da terra, Deus não é Deus só nosso. Deus é o Deus do universo, esse universo que nós não conseguimos atingir o tamanho da grandeza dele. Até porque tem gente que acha que Deus só está onde? Na sua igreja, no seu centro espírita, na sua religião, no seu templo, né? Imagina se essa pessoa que acha que Deus só serve o Deus do seu templo, vai querer dividir Deus com trilhões de galáxias, com todos os seres já da natureza do planeta Terra e com os seres da natureza de outros tantos orbes por aí, né? Essa ideia do Deus universal, nós precisamos exercitar esse pensamento e esse sentimento. E nós temos na doutrina espírita, essa doutrina abençoada, que nos acolheu, que nos acolhe, na casa espírita, nos estudos, nós temos essa morada, né? Essa morada que nós escolhemos e que nós achamos, entendemos que nos faz bem. Essa morada cheia de paz. Mas conseguimos encontrar esse consolo nessa morada porque abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, abrimos a nossa casa íntima para isso. Porque se a pessoa não quiser, ela pode entrar e sair de qualquer igreja, de qualquer casa espírita e nada fazer diferença para ela. Porque essa morada de paz, ela é um passo que nós temos que dar para buscar aquilo. Os trabalhos voluntários, por exemplo, quando a gente fala da beleza e da grandeza, né, da importância do trabalho voluntário, algumas pessoas, de uma maneira inocente, acham eu vou fazer trabalho voluntário e eu vou me transformar, né? O trabalho voluntário, ele é incrível, ele é algo externo, né? Ele é fora da gente. E ele visa o que? Apaziguar dentro de nós. Ele é externo, mas ele visa apaziguar o interno, o dentro de nós. Ele visa amolecer o nosso coração, né? Então, não é uma coisa que vai acontecer que a gente vai fazer o trabalho voluntário e a nossa vida vai virar um mar de rosas, porque Deus vai entender que nós agora somos pessoas muito bondosas e caridosas. Não é essa a intenção do trabalho voluntário. É importante que a gente trabalhe o quê? O nosso intelecto. E junto com o nosso intelecto, o nosso sentimento. Para que a gente possa reconhecer essa morada que Jesus
vem preparando para nós, né? Essa parte que ele já construiu para nós e por nós como filho de Deus, ao longo de toda a sua trajetória. Quando ele diz, fazei brilhar a vossa luz, vós sois deuses, né? Então, assim como ele, nós também temos a condição de evoluir, de nos tornarmos um dia espíritos puros e habitar moradas celestes. Mas para isso nós precisamos arregaçar as mangas e caminhar. Porque existe essa morada íntima, essa morada que só o nosso livre-arbítrio tem a chave, e é uma morada que o Pai quer habitar. É a morada do amor puro, mas nós precisamos dar esse passo e permitir que ele entre nessa morada, né? Nós sempre pedimos, Jesus, venha a mim, né? Deus, né? Esteja comigo. Eles estão. Mas a pergunta é, em que momento nós vamos dar o passo para estar com eles também, né? Porque o caminho é longo, nós precisamos fazer a nossa parte na caminhada. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Ela não é para ser uma doutrina assustadora, né? Não existem penas eternas, não existem planetas de sofrimentos eternos, né? Mas existe sim a nossa responsabilidade pela manutenção e pela construção do lugar onde a gente mora e do lugar onde a gente quer morar. Nós somos responsáveis, sim, pela nossa morada, somos responsáveis pelo meio ambiente, somos responsáveis pelo ar, pela água, pelos seres da natureza que dependem de nós. Isso é da nossa responsabilidade. E o grande desafio da doutrina espírita é a evolução consciente. É você desenvolver a parte intelectual, moral do que Jesus nos ensinou. Porque evolução inconsciente, a maioria das pessoas no planeta Terra já faz. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por quê, mas o planeta vai caminhando, vai evoluindo, só que de uma forma inconsciente, né? O desafio que Jesus nos traz, e a doutrina espírita também, é justamente de ter um propósito, de saber para onde nós estamos indo, para onde nós queremos ir, de buscar as respostas pessoais, encontrar o amor de Deus em tudo o que acontece na minha vida, né? E nos assenhorarmos dessa filiação de verdade, entendermos que nós somos filhos de Deus e que isso é muita coisa. Saber que existe um conjunto de tarefas com as quais nós nos comprometemos no plano espiritual e que recebemos o apoio para realizar todas elas e que elas vêm com o propósito de nos trazer felicidade, nos trazer progresso individual, mas que temos a responsabilidade com o coletivo. Que possamos buscar em Jesus esse amigo, esse mestre, esse professor, esse grande incentivador desse mundo de amor. Que não percamos jamais a fé no futuro. Que saibamos que por mais que sejamos um pedacinho dessa poeira cósmica, né? O Pai tem uma capacidade de amar a todos nós de uma forma muito especial. Então, que possamos refletir sobre essa grandeza de Deus, sobre a nossa pequenez, mas sem perder a importância de cada pensamento, de cada gesto, de cada sentimento, de cada palavra que nós possamos dizer, né, que possa atingir e possa colaborar com o nosso próximo, conosco também, os nossos familiares, no sentido de buscar a harmonia, a paz e a tranquilidade, para que a nossa morada e a morada de quem convive conosco seja uma morada de paz, de amor, de acolhimento, seja colo, seja incentivo, seja compreensão, assim como Jesus fez e faz conosco em todo instante. Que os benfeitores, que todos os trabalhadores do bem, da luz e da paz possam fortalecer toda essa nossa vontade de trabalharmos por um mundo melhor. Que a nossa morada seja a morada do bem, do amor e da paz. E assim nós vamos nos despedindo, agradecendo a atenção de vocês, fazendo uma breve oração,
pedindo a todos os benfeitores espirituais, aos nossos espíritos protetores, que nos abençoem, que nos fortaleçam, que nos ajudem, que sustentem toda a humanidade nessa caminhada de progresso e de paz. Agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade da encarnação. E que seja então Jesus em seu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de amor. Que possamos encerrar o estudo de hoje com muita paz em nosso coração. Muito obrigada a todos, um ótimo dia.